DS5 chegando aí pra gente com alguns probleminhas, falhando bastante. Luz do service acesa, luz da injeção eletrônica, indicando ali um problema no câmbio também. E falhando bastante mesmo. A gente já tá aqui com o Jagbox. Vamos dar uma olhada aí o que aconteceu. Vamos ver o que o Jagbox nos diz aqui. Central do motor tem 9 defeitos. Falha de combustão, comando da bomba d'água do arrefecimento do turbo, tensão da bateria, head cam. Nada de muito extraordinário. Vamos entrar aqui no descritivo dos problemas para ver o que P1336, falha em cilindro indeterminado. O 1340, injetor do cilindro 4, defeito permanente. Aqui a gente tem todas as características do momento que ele armazenou o problema. Comando da bomba d'água, circuito aberto. Tem bastante coisa para... Vamos nos aplicar aqui nesse cilindro injetor número 4, até mesmo porque a característica do sintoma, para mim que estou aqui do lado do carro, é para perceber que ele está falhando pelo menos um cilindro. O escapamento dele está com um barulho bem típico aí de falha de cilindro. Vamos dar uma olhada aqui, vamos começar a testar algumas coisas para ver o que está acontecendo aí nesse bichinho. Bom, fiz um teste básico aqui agora no DS, testezinho de mecânica básica. Eu inverti as bobinas, né, desta bobina do cilindro 4 para o cilindro 3 e vice-versa. E dei na partida dele, ele continuou falhando. O que eu queria saber? Se de repente a bobina estava inoperante, né? Mas a falha continua aqui no cilindro 4. Aí eu desmontei de novo, só exemplificando, mais um teste de mecânica básica. Substitui a vela do cilindro 4 com a do cilindro 3. Poderíamos ter um problema de vela também. É um teste simples, né? E o problema continuou no cilindro 4. Embora a vela que saiu daqui, ela estava bastante carbonizada. Depois eu vou desmontar tudo isso daqui e quero mostrar para vocês como é que tá essa sequência aí de velas e coisa e tal. Mas o que eu vou fazer agora? Eu poderia chegar aqui e medir a compressão desse cilindro, que também é válido, né? É um teste aí que tem que desmontar, tirar novamente bobina, vela, montar o manômetro ali pra gente ver como é que tá a compressão desse cilindro e medir dos outros cilindros também pra gente fazer um comparativo. Ou poderia tirar o injetor de combustível para colocar para analisar lá na nossa máquina de teste de injetor. Tá. Só que o injetor de combustível do THP, você que tem experiência com esse motor ou você que conhece um pouco, sabe que não é tão simples o acesso, né? Tem que tirar o coletor de admissão e é literalmente um parto, né? Porque a gente tem que desmontar aqui caixa de filtro, não tem muito espaço. Tirar o coletor e muitas vezes na hora de tirar o injetor de qualquer carro que trabalha com sistema de injeção direta, corre o risco de quebrar o injetor, porque ele fica dentro ali na parte quente do cabeçote, ele injeta diretamente o combustível na cabeça do pistão. Então, algumas vezes você vai desmontar um injetor desse, acaba quebrando o injetor e daí vai ter que trocar somente para fazer um teste. Diria que nesse momento não vale a pena. Então, o que eu optei por fazer aqui nesse momento? Eu vou entrar com o boroscópio, a câmera, né? E vamos fazer um estudo das condições de camisa, cilindro, antes de fazer até o teste de compressão. Se a gente pegar alguma coisa na câmera, simplifica o diagnóstico, a gente já dá sequência aí na questão de orçamento e reparo. Se não achar nada na câmera, aí sim a gente vai fazer o teste de compressão e num próximo passo tirar os injetores para fazer a avaliação na máquina. Então, tá na mão aqui a bobina do DS, a vela ali do cilindro 4, não tá bem carbonizada, mas ela tá seca. Uma vela com uma carbonização seca mesmo. Não tem folga de eletrodo, pelo que dá pra ver, uma vela que já foi substituída não tem muito tempo. Uma vela de boa qualidade. Então tá, aqui tá o famoso boroscópio, o equipamento que a gente utiliza ali para entrar dentro do motor. Tem uma câmera na ponta aqui. Dá uma olhada ali para ver como é que tá ali dentro desse motor.
Bom, sem mais delongas, vocês viram aí o resultado. A avaliação com a câmera já mostrou, então não vale a pena fazer teste de compressão nem de vazão de cilindro, porque a gente já sabe o resultado. Facilita um pouco o diagnóstico ali na questão da mão de obra, se bem que esse motor aqui ele é simples para pegar a medida de compressão e vazão, porque a vela fica bem em cima ali. Mas eu prefiro fazer com a câmera porque... Por quê? Não que eu já sabia, mas que é uma grande suspeita. Esse é um carro com 137 mil quilômetros. Não conheço todo o histórico de manutenção dele, mas assim, não que eu já soubesse, mas que eu já suspeitasse que haveria algum problema ali a esse nível. Porque a falha dele era uma falha diferente, uma falha de um cilindro que realmente ele não falha e volta, não é uma falha intermitente, é uma falha constante e tal. Então eu prefiro fazer dessa forma com a câmera. A gente faz os testes preliminares, que também são simples de se fazer nesse motor e tal. Não tirei os injetores dele, porque como eu disse, o injetor dele é difícil mesmo para tirar. Então é uma mão de obra que muitas vezes só para fazer um teste não vale a pena. E a câmera já identificou, então assim, já identificou o problema e qual que é o resultado final aqui, qual que é a necessidade desse motor nesse momento, é desmontar o motor. Aí as pessoas dizem assim, vamos tirar o cabeçote, vamos realizar ali a intervenção nessa válvula que queimou. É possível fazer, é possível fazer. Eu diria que é como trocar roupa íntima sem tomar banho, mas tudo bem. Então poderia fazer só a troca da válvula junto do cabeçote, faz ali não dá para fazer plana nesse cabeçote, mas poderia se fazer uma boa limpeza na região dele, estudar ali a questão de planicidade de cabeçote e bloco, porque a junta, o cabeçote que vai ali é uma junta de aço, então não vale a pena arriscar, né? Colocar uma junta de fibra não aguenta no motor turbo, e a junta de aço ela necessita cuidados especiais na leitura da retífica. Então teria que ser uma planicidade muito bem limpa, né? A gente está falando aí para a junta de cabeçote de aço na casa de 0,05 milímetros, 5 centésimos de milímetro, ele não aceita muita coisa. Então esse é um dos pontos que tem que tomar mais cuidado. Então, para fechar, a revisão completa do motor, né? Porque o que acontece ali? Essa válvula ela tem um motivo para ela ter queimado, e ela queimou por quê? Algum carvãozinho parou nela e ficou grudado nela. Esse carvãozinho ele incinera. Quando ele incinera, ele vem incinerando válvula. Quando não incinera a cabeça do pistão, camisa, se perde o motor. Aqui até que o estrago foi pequeno, ele incinerou só a válvula. E da onde que vem esse carvãozinho? Daquele consumo de óleo, que provavelmente ele já vem apresentando a longo prazo. Então esse consumo de óleo começa lá nos vedadores de válvula, que a gente sabe que o THP, os Mini Cooper, a BMW, teve um problema de vedador de válvula de fábrica. As montadoras elas corrigiram isso aí tardiamente, eu diria. Então o vedador de válvula, eu já tenho outro vídeo aí no Instagram, no YouTube, que eu mostrei que o vedador de válvula ele foi modificado, foi melhorado. Um material melhor, com mais material para fazer a vedação ali na sede da válvula, no cabeçote. Então, reduzir essa questão do consumo de óleo pelo vedador de válvula, que é o óleozinho que fica pingando ali, através da haste da válvula, na cabeça do pistão. Esse óleo que vai se acumulando ali, acaba ocasionando um problema, né, nos pistões, nas camisas, carboniza anéis de pistão, e essa carbonização acaba prejudicando a lubrificação do pistão em relação à camisa, ou seja, aumenta o atrito do pistão na camisa, desgasta a camisa, então é uma bola de neve, é um efeito em cadeia que vai aumentando, e aí o óleo começa a subir pelos pistões, pelos anéis, acaba parando na cabeça do pistão. Todo esse óleo na câmara de combustão ocasiona esse carvão, e essa carbonização, uma hora ele agrega em algum lugar, um acúmulo de carvão, esse carvãozinho incinera e é instantâneo, é muito rápido. É coisa assim de segundos, ele incinera, e o que tiver ali próximo dele, ali, geralmente a válvula, que é um ferro fundido, ele incinera junto e acontece esse derretimento. Geralmente é nas válvulas de escape, porque o arrasto do ar é para o lado do escapamento, então ele fica tentando arrastar ali aquele carvão e ele prende na válvula, e é o que faz o derretimento da válvula. Quando não faz o derretimento da sede da válvula que fica no cabeçote, aí tem que trocar cabeçote e tal. Isso a gente está divagando, assim, várias coisas que podem acontecer, que podem ter acontecido aqui, mas a gente só vai ter certeza, mas a gente só vai saber a hora que desmontar o motor, a hora que a retífica avaliar. Mas como eu disse, tem aí até vídeo aí no meu Instagram, eu acho que eu postei no YouTube também alguma coisa relacionada a esse defeito, e dá para ter uma ideia. Não sei se a gente vai desmontar esse motor, ainda não negociei com o cliente, ainda não sei se ele vai querer encarar essa obra aí. Tem também a possibilidade de colocar um outro motor novo, tem disponível. A Peugeot, a Citroën, a BMW, eles vendem esse motor aí, short block, né? Tira um, coloca o outro, vida que segue. Aí agora vai depender do que esse cliente vai querer fazer. Mas é isso aí. Mais uma vez eu espero ter contribuído de alguma forma aí para você que tem essa curiosidade em saber o que acontece dentro da oficina mecânica, especialmente com esse tipo de carro aí que é uma linha mais premium, né? E aí se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vão mandando aí nas páginas, nas redes sociais aí, vão trocando ideia. Beleza? Vamos lá, vida que segue.